Quem foi Melquisedeque? E o que Melquisedeque tem a ver com Jesus Cristo? Será que Melquisedeque ele é uma figura que representa Jesus? Será que Melquisedeque era Jesus encarnado? Bom, é isso que nós vamos trabalhar nesse vídeo de hoje. Esse vídeo tem muitas respostas para nós, muitas direções, e eu espero que você fique comigo até o final para descobrir toda essa história. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Rodrigo Agripino aqui e hoje nós vamos trabalhar nessa questão de Melquisedeque, tá? Esse homem misterioso que aparece em apenas alguns versículos do Antigo Testamento, que tem ali um encontro com Abraão, que oferece ali pão e vinho, recebe de Abraão os seus dízimos. Enfim, isso é uma questão principalmente para quem é mais aprofundado, estudioso da questão cristã, não é? Porque traz algumas respostas a Cristo. E Cristo, em alguns momentos bíblicos, ele é considerado, ou ele é comparado, perdão, na verdade, comparado com Melquisedeque, com a linha de Melquisedeque e tudo mais. Bom, como eu disse na introdução desse vídeo, hoje nós vamos trabalhar com isso e vamos do passo a passo aqui. Fique comigo até o final, não saia desse vídeo, vá até o final e vamos descobrir o que de verdade tem por trás dessa história. Vamos lá? Bom, a nossa jornada começa ali em Gênesis capítulo 14, a partir do verso 18 em diante, que vai comentar que Abraão ele havia ido resgatar o seu sobrinho Ló, que havia sido preso, e ele teve vitória nessa batalha, ele está voltando. Então, diz ali que ele vai entrar na cidade ali onde morava esse Melquisedeque, né? E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, né? Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E no verso 20, ele vai completar dizendo: Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta, né? Então aqui nós temos algumas coisas importantes. Primeiro diz que Melquisedeque ele era rei de Salém, né? É engraçado porque o nome Melquisedeque ele vem de duas palavras em hebraico. Uma é Meler, que significa rei, tá? E outra é Tzedik, que significa justiça, ou seja, que o nome Melquisedeque significa rei de justiça. E como ele morava em Salém, né? Salém ele é próximo, né, da palavra Shalom, que significa paz. Então também poderia dizer que era o rei da paz, né? E ele morava nesse lugar chamado Salém, que na verdade, ele lá na frente, esse lugar, ele viria a ser chamado de Jerusalém, né? Então temos aí uma curiosidade. E também tem um detalhe importante que fala que ele era rei e sacerdote. Rei e sacerdote não era algo comum, não era algo que todo mundo tinha, era algo extremamente raro até então, né? De ter um rei que ele também era sacerdote. E fala que Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, né? E ali diz também que Abraão, que era abençoado por Deus, né? Que é o homem que ouviu a voz de Deus, o primeiro homem que ouviu a voz de Deus, assim, e ele então ele é chamado de pai da fé. Este Abraão, ele vai até Melquisedeque, ele entrega o dízimo. É a primeira vez que vai aparecer a palavra dízimo aqui na Bíblia. Então, ele vai entregar a 10ª parte para Melquisedeque, né? Porque o maior abençoa o menor. Então, na hora que ele entrega o dízimo, né? Então, Melquisedeque está ali abençoando as finanças e todas as coisas que Abraão ali teria em suas mãos, tá? E tem algo curioso também a respeito de Melquisedeque. Lá no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 3, vai dizer que Melquisedeque, ele não tinha nem pai e nem mãe. Ele não tinha uma genealogia. E se você for ver na Bíblia, todo mundo tem uma genealogia. Todo mundo importante tem uma genealogia. Inclusive, Jesus tem uma genealogia humana, né? E ele não tinha isso. Então, isso gera mais dúvidas ali a respeito de quem era Melquisedeque. Então, vamos trabalhar aqui nas principais hipóteses, tá? De quem seria, então, Melquisedeque. Vamos lá? A primeira teoria, então, que fala referente a quem poderia ser Melquisedeque, diz que
Melquisedeque, na verdade, não seria um nome, mas seria um título. Como o faraó ou como o César, né? Que pessoas diferentes poderiam usar esse título. Então, segundo essa teoria, Melquisedeque não teria nem pai e nem mãe, porque Melquisedeque não é um nome, mas Melquisedeque, então, seria um título, tá? E esse título seria por conta que ele viria da descendência de Adão, e Adão, ele foi o primeiro homem, então ele não tinha nem pai e nem mãe, né? Então, como Melquisedeque viria da linhagem direta de Adão, ele então teria recebido de Deus esse sacerdócio, e esse sacerdócio era conhecido como o sacerdócio de Melquisedeque, porque ele vinha da linhagem que não era corrompida de Adão, tá? Então essa seria a primeira teoria. Bom, pessoal, essa segunda teoria que eu vou falar é a teoria que é mais aceita entre os rabinos judaicos de antigamente e da atualidade, tá? É uma teoria de que, na verdade, Melquisedeque, ele era Sem, né? Sem, ele era filho de Noé, lembram disso, né? Noé teve Jafé, teve Sem, teve Cã, tá? E Sem, ele viveu 600 anos. Então, quando esse episódio acontece de Abraão encontrar Melquisedeque, Abraão ele tinha aproximadamente 75 anos de idade. Se você voltar lá atrás na cronologia de quando Sem nasceu, né, ele estaria vivo nesse momento de Abraão, ele teria aproximadamente 465 anos, tá? Quando Isaac nasceu, por exemplo, Isaac é filho de Abraão, quando Isaac nasceu, Sem, ele tinha 490 anos, e Sem viveu até 600 anos. Então, para os judeus, né, Melquisedeque, na verdade, era Sem. Agora, se ele era Sem, por que ele era chamado de Melquisedeque? Porque eles relacionam a primeira teoria com a segunda, que na verdade o Melquisedeque não era um nome, mas Melquisedeque era um título, e que então Sem recebeu esse título de Melquisedeque por conta que Deus Altíssimo deu esse título para ele, e ele era descendência pura da linhagem de Adão, tá? Então aqui seria a segunda teoria. Bom, e a terceira interpretação é que, na verdade, existe uma teofania ali. Ou seja, eles dizem que a terceira teoria é que Melquisedeque poderia ser, então, uma encarnação ou uma aparição de Jesus Cristo como homem naquele momento para Abraão. E por que eles dizem isso? Porque no livro de Hebreus, em vários textos, por exemplo, ele vai trazer que Jesus Cristo, ele era maior que os anjos, né? Então lá em Hebreus 1:4 e 1:6, ele vai falar que Jesus ele é maior que os anjos. E em vários momentos vai mostrar Jesus maior que muitas pessoas. Mas quando ele chega numa comparação de Jesus com Melquisedeque, vai dizer ali que Melquisedeque era semelhante ao Filho de Deus, né? Que Jesus ele era semelhante a Melquisedeque. Não mostra que Jesus era maior, né? Então ali tem um mistério, né? Por que Jesus então não era maior do que Melquisedeque? Por que ele se equipara ali os dois? Então por conta disso existe ali uma interpretação que Jesus ele seria uma teofania ali em Melquisedeque. E essa teofania aparece em outros momentos, por exemplo, várias vezes que aparece o anjo do Senhor no Antigo Testamento. A grande maioria esmagadora dos teólogos entendem que é uma teofania, porque existem momentos que as pessoas se prostram diante do anjo do Senhor e esse anjo do Senhor aceita essa adoração. Isso acontece, por exemplo, em Gideão, quando o anjo do Senhor aparece para Gideão. Gideão ali, ele se prostra, oferece uma oferta ao anjo do Senhor, mas nenhum anjo que é anjo do Senhor aceita a adoração. Mas o anjo do Senhor aceitou, né? Isso em Gideão, aconteceu também em Abraão, quando ele vem falar que Sodoma e Gomorra ia ser destruído, então Abraão se prostra ali também. Então tem essa questão ali naquele momento em Abraão, tá? Então ali, isso é chamado de teofania. E aqui dizem que então Melquisedeque seria sim uma teofania de Cristo. Tudo bem? Agora, ainda mais para corroborar com essa terceira teoria, lá no livro de Salmos, no capítulo 110, no versículo 4, tem uma profecia de Davi dizendo a respeito do Messias, a respeito de Cristo, né? E isso é 900 anos, né, após Abraão ter vivido, né?
ele vai dizer que ele fala assim, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele vai chamar o Messias de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E é curioso, porque naquela época havia o sacerdócio levítico, né, da tribo de Levi, né? Só que o sacerdote levítico, né, ele era um sacerdócio temporário, porque o sacerdócio levítico ele foi criado para levar a Arca da Aliança, para fazer toda a questão do tabernáculo e tal. Era um sacerdócio temporário. Mas quando Davi ele chama o Messias de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele está dizendo que é um sacerdócio atemporal. Lembrando a questão de que Melquisedeque ele não tinha nem pai nem mãe, foi abençoado por Deus e tal. Então ele faz essa relação ao Messias, que é Cristo, ao sacerdócio de Melquisedeque. Então é mais uma curiosidade aí, né? E também, né, tem a questão do pão e do vinho, né? Curioso receber exatamente com pão e vinho, e que eram os elementos da ceia, né? Mas lembra disso, quando Melquisedeque ele oferece pão e vinho para Abraão, que ele traz uma forte analogia à ceia do Senhor, que os judeus começaram a fazer lá na época de Moisés, que foram anos depois daquilo, ele já prefigurava a Cristo. E Jesus Cristo ele faz a ceia do pão e vinho também, como Melquisedeque fez ali com Abraão, né? Lembrando que Abraão era o pai da fé. Então, é mais uma relação que a gente relaciona Melquisedeque com Jesus, né? Ligando essa terceira teoria. Bom, mas e você? Qual teoria você acha que é? Você acha que Melquisedeque ele é apenas um título que é dado a alguém? Você acha que Melquisedeque ele foi sem, segundo os judeus, eles acreditam, que é bem fundamentado por sinal? Ou você acha que Melquisedeque ele era uma teofania e, de fato, ele era uma representação de Jesus Cristo? Coloque aqui nos comentários, põe o seu comentário aqui e diga o que você acha, né? Agora, para finalizar aqui conosco, né, o que isso serve para nós? Serve de que Melquisedeque ele é comparado a Jesus, e isso é fato, está no livro de Hebreus, não tenho o que dizer sobre isso. Então, Jesus, sim, ele é um sacerdote. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo ele é um sumo sacerdote que está nos céus, que ele é eterno, e ele intercede por nós. E louvado é o nome do Senhor, que nós temos ele como nosso sacerdote. Amém? Ele é o único intermediador entre Deus e nós, é o próprio Jesus. Não existe outro intermediador, apenas o sumo sacerdote pode entrar no Santo dos Santos ali e falar com o Senhor por nós. Mas também diz que o próprio Jesus nos fez reis e sacerdotes. Então nós também podemos entrar nesse reino do Senhor por conta de Jesus Cristo, certo? Então eu finalizo aqui dizendo para cada um de vocês de que o Senhor Jesus é maravilhoso. Ele visitava pessoas no Antigo Testamento, ele estava no Novo Testamento, ele está comigo e com você nesse exato momento. Ele nos ama e não desiste de nós. Tudo bem? Bom, espero ter esclarecido um pouquinho a respeito de Melquisedeque, algumas teorias, algumas histórias sobre ele aí. Fico por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo.